Michele Bolsonaro, se a lei da semeadura for de fato para todos, como a senhora disse no seu pronunciamento do PL Mulher, a senhora está perdida e condenada ao fogo do inferno. Eu acredito em inferno, então entenda quando eu desejo que a senhora vá. Ah, porque não foi isso que ela quis dizer, foi exatamente isso. Ela banalizou uma doença que inclusive está sendo retratada numa novela de suma importância, que está fazendo mais papel governamental do que ela, na influência política que ela tem, deixado cada vez mais abismada como essas igrejas protestantes não seguem a primícia do seu líder, que foi Martim Lutero, que ele criou a igreja evangélica, que é chamada como protestante, com o objetivo de ser totalmente diferente da igreja católica, porque ele julgava o modo que a igreja católica fazia as coisas totalmente imprudente e sem pensar no próximo. Agora pensa, uma mulher achou-se no direito de ridicularizar uma doença, mesmo se o Lula tivesse uma doença como ser cachaceiro ou pinguço, se ele fosse de fato um alcoólatra, como ela intitulou como cachaceiro e pinguço, quem é a senhora que é filha de um presidiário, que é neta e sobrinha de um presidiário, condenado, sentença transitada em julgado? A gente sabe muito bem o passado da senhora. Quem é a senhora para dizer que pinguço e cachaceiro é uma doença muito pior, sendo que a sua família está em situações de extrema vulnerabilidade em questões de caráter? A senhora mesmo tem um caráter muito duvidoso e eu acho que nós não precisamos de ficar reiterando aqui o passado da senhora, porque se eu reiterar o passado da senhora, a senhora vai me mandar uma cartinha extrajudicial para eu poder apagar esse vídeo. Mas a senhora se acha muito no direito de poder chacotar da doença alheia. Pra quem não sabe, o alcoolismo é uma doença. Eu acho muito difícil as pessoas não saberem. É só pessoas com anencéfalas mesmo que conseguem fazer chacota de uma coisa dessa como ela aí. Porque o alcoolismo é uma coisa muito difícil de lidar. E inclusive no governo do marido dela, pra quem não sabe, foi um dos índices maiores de alcoolismo no Brasil. Porque além de chacotar da pandemia em si, tivemos aquela parte de isolamento, que ele não fez nada para agregar, apenas a reiterar que as pessoas continuariam tendo aquelas doenças psíquicas e mentais. E mais, ele também era um ridículo. Então, como seu marido matou, né, mais de 700 mil pessoas, todas essas pessoas que ele matou, tinham entes queridos que encontraram o refúgio no alcoolismo. Então a senhora podia muito bem pensar se essa chacota que a senhora faz ao Lula, será que não foi reflexo também do mau governo do seu marido, Jair Messias Bolsonaro, que eu faço questão de falar o nome, porque ele foi sim o nosso presidente, eu não o renego. Ele foi sim o nosso presidente por 4 anos e ele também é o culpado por ter esse índice altíssimo de alcoolismo e alcoólatras no Brasil. Então, não, a senhora não lacrou naquele PL Mulher tentando lacrar, falando que a gente vota num pinguço cachaceiro. E mais, que nós somos burros. Por que nós seríamos burros? Por que a senhora intitula as pessoas que votaram no Lula como burras? Eu acho que tem um motivo. A senhora é xenofóbica. Porque a senhora sabe muito bem onde está o maior público do Lula. A senhora sabe muito bem aonde que o Lula consegue os votos dele. E essas pessoas não são burras por votar nele, porque só ele que ajuda esse tipo de pessoa. Só ele que ajuda periférico, só ele que ajuda preto a entrar numa universidade, só ele que ajudou o Nordeste a ter tudo do bom e do melhor, tudo do bom, do melhor, na medida das suas proporcionalidades ainda, porque o Nordeste ainda é um país, o Norte e o Nordeste do país ainda é um lado muito esquecido do país, e pelos 4 anos de desgoverno do seu marido, aí que ficou a Deus dará mesmo. Então a senhora sabe muito bem a quem a senhora está reservando esse título de burrice. Somos nós, pessoas pretas, nós, minorias, são as pessoas do Norte e do Nordeste do país. A senhora sabe muito bem a quem a senhora está rotulando disso, mas isso vem de uma forma super velada e super... Não, ela só tá tentando rotular uma pessoa ou outra, não, ela sabe muito bem o público que ela está rotulando. E isso só mostra e reitera novamente o que eu sempre digo aqui. O partido de vocês, o lado político de vocês, mata, rouba, é misógino, é totalmente homofóbico, é racista, é totalmente transfóbico. O lado político de vocês tem um lado, e o lado dele é sempre o lado de vocês. E me espanta, na verdade não me espanta nada. Nada que vem desse povo me espanta. Por quê? Eles sabem muito bem a que eles reservam esses títulos. E eles sabem muito bem a lei da semeadura. Se tem lei nessa terra, se tem lei divina nesse mundo, a senhora sabe muito bem o lugar que a senhora vai.